Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito? Vamos lá. Como vocês podem ver, eu já tenho aí a tela de onde a gente parou da última vez. E hoje, finalmente, vamos terminar essa parte criminal, tá bom? Eu vou apagar aqui para a gente passar para a próxima parte e finalizar esse tema. Vamos lá, então. Pessoal, retomando rapidamente com vocês, eu falei que a ocorrência de uma violência dá início à formalização de uma denúncia, né? Uma vez formalizada essa denúncia, dá-se início à investigação, que na polícia é chamada de inquérito, certo? E eu fui mostrando para vocês ao longo do percurso como a psicologia pode atuar. Tentei mostrar as possíveis áreas de atuação e as áreas que já estão assim mais consolidadas, tá? Só que o inquérito tem um fim, graças a Deus, né? E após essa finalização, né, dessa investigação, a polícia vai enviar ao Ministério Público um relatório, que é chamado de relatório final, tá? Isso tem lá no processo, quando o juiz te mandar o processo, você vai ver lá o relatório final do delegado. Nesse relatório, ele vai tentar ser o mais objetivo possível, colocando os fatos que motivaram a instauração do inquérito e vai relatar que crime está sendo investigado, quando ocorreu, a identificação completa do acusado, da vítima, das testemunhas ou qualquer outra pessoa importante para a investigação. Nesse relatório, o delegado vai apresentar as suas conclusões sobre o caso. Então, se na opinião do delegado de polícia houver indícios suficientes de autoria e materialidade, né, do crime, esse relatório pode sugerir o indiciamento do suspeito. E o que significa isso? Significa que o investigado, né, passa a ser formalmente acusado no inquérito. Caso contrário, caso o delegado conclua que não tem indícios e tudo mais, ele pode sugerir o arquivamento do inquérito por falta de provas. Vamos limpar aqui o nosso esqueminha para a gente colocar essas novas informações. Eu achei mais bonitinha com essa letra do que com a minha. Eu acho que minha letra não estava muito legal. Então, vou tentar fazer dessa forma para ficar mais organizado para vocês, tá? Então, vamos imaginar que o delegado considerou que tem havido provas suficientes para a materialidade deste crime e sugere o indiciamento desse sujeito. E ele vai fazer isso a quem? Então, ele vai encaminhar esse relatório ao Ministério Público, tá? Chegou a hora dele. Além de tudo que eu falei para vocês que contém ali no relatório, que deve conter no relatório final, o delegado ele também pode sugerir outras medidas ao Ministério Público, novas diligências, novas provas, questionamentos de outras testemunhas. Em alguns casos, tanto o promotor quanto o delegado trabalham em conjunto, tá? O Ministério Público muitas vezes acompanha essas investigações. O relatório final, nem preciso dizer da importância dele, né, gente? É ele que vai orientar toda a ação do Ministério Público. Por quê? Porque o promotor vai avaliar aquele relatório, analisar se há fundamento para que ele denuncie esse caso ao juiz. Quem propõe a denúncia no sentido da propositura de uma ação formal, uma ação penal, um processo judicial, é o Ministério Público. Quando a gente tem ali na nossa fila de trabalho o processo, ele não é um inquérito. Ele contém partes do inquérito, mas ele veio ali da delegacia de polícia com o relatório final. E após isso, e algumas provas, né, laudos e demais documentos, é que o Ministério Público formaliza ali a denúncia ao juiz. Então, portanto, cabe ao MP decidir se vai oferecer a denúncia contra o investigado, arquivar o inquérito ou requisitar novas diligências. Então, além do próprio delegado poder arquivar esse inquérito antes de encaminhar para o Ministério Público, o Ministério Público, em posse desse relatório, pode avaliar que não tem sentido ele fazer essa denúncia ao juiz e sugerir o arquivamento também, tá? Como eu falei para vocês, durante a fase investigativa lá na polícia, o MP pode atuar, sim, como um fiscal, né, da lei, que é o papel realmente do Ministério Público,
sugerindo algumas medidas para o delegado. Isso é bem importante, tá, gente? Porque às vezes sai aí no noticiário que o Ministério Público esteve ali ativamente atuando ali naquela investigação, mas isso está dentro da lei, né? É um dos papéis do Ministério Público. Ele pode sim, tá bom? Principalmente em casos mais complexos. Nessa fase processual, o Ministério Público vai atuar como a parte acusadora. Ele vai atuar na acusação daquele suspeito. Ele tem um interesse público ali na ação penal. É como se ele representasse toda a sociedade que foi lesada pela atuação daquele criminoso. Então, ele vai apresentar a denúncia ao juiz, né, caso ele considere que o relatório policial tenha fundamento, e vai conduzir essa acusação durante todo o processo criminal. Agora, finalmente, partimos para o juiz. Essa denúncia chegou até o juiz. O juiz, ele também tem a autonomia para aceitar essa denúncia, caso ele acha que existem realmente elementos suficientes, ou rejeitá-la. Caso ele tenha alguma dúvida, ele pode ainda determinar algumas diligências complementares para ele ter maior condição de decidir entre a aceitação dessa denúncia ou a rejeição. Uma vez recebida e aceita essa denúncia, o juiz vai determinar a citação do acusado. É aí onde o oficial de justiça entra, né? O oficial de justiça vai lá na casa da pessoa e entregar essa citação. Hoje em dia, os oficiais já têm atuado por WhatsApp, sabiam disso? E isso é válido nos fóruns, né? Essa citação pode ser feita dessa forma, a pessoa toma ciência via WhatsApp. Nessa citação vai estar a informação, a comunicação oficial, que vai garantir ao réu, né, que ele tome conhecimento dessa acusação e faça uso do seu direito de constituir um advogado através do contrato particular ou através da Defensoria Pública. Uma coisa bem importante para falar para vocês: ninguém fica sem defesa, tá? Mesmo que a pessoa não tenha condições de contratar um advogado particular, a Defensoria Pública automaticamente entra ali naquela ação para defender o acusado. Então, o processo criminal é muito diferente de outros processos da vara da infância, por exemplo, em que a Defensoria vai atuar ali no direito da criança. Nesses casos, a Defensoria vai atuar na defesa do réu, da pessoa que está sendo acusada no processo criminal, e o Ministério Público que vai atuar na acusação. E aqui, gente, é a fase que vocês vão muito ouvir falar da produção antecipada de provas, que a gente abrevia como PAP, né? A produção antecipada de provas. Por quê? Porque antes do juiz determinar uma audiência de instrução e julgamento, ele pode determinar a produção antecipada de provas em crimes envolvendo crianças e adolescentes. E é aí que a gente entra mais uma vez, porque nessa audiência que é coletado esse depoimento especial. E quem é que faz isso no judiciário, né? Como eu já falei com vocês, é a psicóloga ou o assistente social. Então, o depoimento especial, ele é uma audiência, tá? Mesmo que a vítima tenha passado por algum órgão da rede municipal, ele não é dispensado na maioria das vezes, tá bom? Ele é requerido pelo Ministério Público, grande parte das vezes, porque ele constitui como prova, né? Como eu já falei também, nos crimes que envolvem a de criança e adolescente, ele é a única prova, né? O depoimento da criança é a única prova disponível. Então, eles precisam disso para constituir o caso, né? Eles que eu digo é o Ministério Público, né? A equipe do Ministério Público de promotores, eles precisam disso. E no caso da defesa, muitas vezes eles requerem o depoimento também, acreditando que aquela criança não vai conseguir falar, criança ou adolescente, tá? Sempre que eu falar criança, vocês já assumem que eu estou falando de criança ou adolescente. Muitas vezes a defesa requer que esteja realizado esse depoimento especial, acreditando que a vítima não vai conseguir falar, não vai demonstrar algumas incongruências. É o momento os advogados eles aproveitam, né, para fazer algumas perguntas que são péssimas assim para a vítima.
mas dentro da lei está definido que antes dessa pergunta ser repassada diretamente para a criança, ele não faz, né? Ninguém tem contato direto com a criança, a não ser a gente, a psicóloga assistente social. Toda a equipe, juiz, promotor, defensor, eles ficam assistindo esse depoimento de forma online através de uma câmera. É isso mesmo. E ele vai sendo transmitido ao vivo, tá? Então, existe um momento em que os advogados, promotores, enfim, até mesmo o juiz, pode ter alguma dúvida, mas nesse momento a criança ela é retirada da sala. Essa pergunta é feita para a gente e a gente, em conjunto com o juiz, vai avaliar se é pertinente fazer essa pergunta ou não. Ou se essa pergunta é muito agressiva, vai acabar violentando ainda mais a criança ou adolescente. Lembrando, gente, que na audiência, no depoimento especial, é um direito da criança e do adolescente que o réu não esteja presente, que ele não esteja assistindo a esse depoimento, tá? Após isso, o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento. É nessa audiência que ele vai ouvir as demais testemunhas, no caso dos nossos processos que envolvem, né, pessoas menores de idade, geralmente mãe, pai, tio, pessoas... Pai, não, né? Assim, na grande maioria das vezes ele é o perpetrador, infelizmente. Mas familiares da família paterna, familiares da família materna, qualquer pessoa que seja relevante ali para a produção de provas, tanto da parte da acusação quanto da parte da defesa. É nesse momento também que o juiz ele realiza o interrogatório do réu. É nesse momento que o juiz vai analisar todas as provas ali contidas no processo, inclusive o depoimento especial feito ali por nós. Após isso, entra-se na fase processual das alegações finais. É quando as partes, né, que a gente denomina de partes, tanto a acusação quanto a defesa, vão apresentar as alegações finais, analisando as provas e tentando convencer o juiz da sua versão. O Ministério Público, então, ele vai reforçar a sua acusação e pedir a condenação do réu, sugerindo até mesmo, né, a pena adequada, que ele considere adequada. E a defesa vai argumentar, então, pela absolvição do réu. Pode alegar a insuficiência das provas. No caso desses crimes que a gente atua, nossa, tem uma série de alegações, desde a memória da criança, alegação de alienação parental por parte do outro genitor, né, muitas vezes. Em crimes contra a vida, alega muitas vezes legítima defesa, ou uma série de alegações ali para tentar absolver o réu. Depois das alegações finais, finalmente o juiz vai decidir se o réu é culpado ou inocente. Portanto, é o momento em que o juiz vai emitir a sua sentença. Importante deixar claro, tá, que nem todo processo vai ter audiência de instrução e julgamento. Eu estou deixando de fora aqui muitos detalhes que, se eu fosse falar, como vocês sabem, o vídeo ficaria infinito, mas só para vocês saberem que essa audiência ela é realizada geralmente em crimes que envolvem maior gravidade, tá bom? E sim, crimes contra crianças e adolescentes são considerados crimes graves. Então, gente, a gente deu fim à fase processual de um caso criminal. A gente passou pela fase da investigação, do inquérito policial, passamos pela fase processual e agora a gente vai para a fase da execução da pena. Então, caso o juiz determine que aquele réu é de fato culpado e ele tenha que cumprir uma pena privativa de liberdade, ou qualquer outra pena nesse caso, passa-se para a execução da pena. Obviamente que antes disso, existem vários recursos que o réu pode apelar, né? Ele pode apelar para os tribunais superiores. É preciso aguardar muitas vezes todas as possibilidades de apelação para que seja finalmente executada essa pena. A execução da pena já é uma fase mais consolidada, bem mais consolidada da atuação dos psicólogos, tá? Então, essa é a fase, como eu falei para vocês, que vai ser colocada em prática a sentença condenatória. Foi transitada em julgado, ou seja, quando não há mais recursos disponíveis. Então, a gente tem aí a Lei de Execução Penal, que tem por objetivo fazer com que essa pena seja cumprida dentro da lei, né, dentro da regularidade, respeitando todos os demais requisitos
legais, sobretudo no que se refere aos direitos humanos. A Fernanda, direitos humanos, mas também observando o interesse da sociedade. Porque a gente não quer que aquela pessoa entre ali e saia pior do que ela entrou, para cometer novos crimes. Um dos principais objetivos da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do condenado. Então, os psicólogos vão atuar bastante, né, de acordo a esse princípio, visando que essa pessoa seja reinserida novamente, ou redundante, na sociedade. Porque aqui no nosso sistema, como vocês sabem, a gente tem a progressão do regime, certo? A pessoa, ela não vai cumprir 100%, na grandíssima maioria das vezes, 100% daquela pena, né, daquela condenação no regime fechado. Ele vai ter que progredir de regime. Isso também é abordado na Lei de Execuções Penais. Essa progressão de regime é feita algumas vezes de forma automática, por exemplo, com base no bom comportamento ou não daquele sujeito, com base em antecedentes criminais ou não, mas, principalmente para crimes hediondos, se requer que seja feita uma avaliação psicológica, uma avaliação multiprofissional, não só psicológica, ainda bem, para que não fique apenas na nossa responsabilidade, né? É muito importante o olhar multiprofissional, sobretudo de psiquiatra e assistente social. E com base nesse relatório, nessa avaliação, que o juiz vai deferir ou não a progressão de regime. Eu acho que eu nem preciso falar para vocês dos BOs que isso dá, né, gente? Do quanto que isso dá problema para a gente. Existe uma discussão imensa do Conselho Federal de Psicologia a esse respeito, que eu não vou me adentrar aqui, mas se você pretende fazer concurso público, por exemplo, é bem importante você saber, tá? O que o Conselho Federal diz a esse respeito, porque isso é cobrado. Foi cobrado na época que eu fiz o meu concurso, mesmo não sendo especificamente para a área da execução penal, o que eu fiz, certo? Então, com base nesse relatório, o juiz vai deferir ou não a progressão do regime, seja do fechado para o semiaberto, seja do semiaberto para o aberto. Fernanda, então o trabalho do psicólogo ali na execução penal se refere à avaliação da progressão de regime apenas? Apenas? Não. Desde que o preso ele ingressa no sistema, é feita uma avaliação. Até para definir em quais atividades ele seria melhor inserido, quais são os seus interesses, com o que ele trabalhou previamente, né? Muitas vezes é feita uma retomada desse histórico de vida, né? Uma anamnese, para tentar entender, né, as causas daquele ato e, a partir disso, ser elaborado um plano individualizado para aquele preso, para que ele seja inserido nessas atividades, se tiver interesse em estudar, se tiver interesse em trabalhar com algo específico ali dentro do presídio ou fora, certo? São atividades que, assim, ajudam também na redução da pena, né? Vocês já devem ter visto por aí, tantos dias trabalhados equivale à redução de tantas horas ou de tantos dias na pena. Portanto, essa avaliação psicológica, ela é feita, e este acompanhamento é feito desde o ingresso, né, do condenado ali no sistema prisional. É feito ou deveria ser feito. A gente sabe que, obviamente, não tem psicólogo suficiente, não tem vaga suficiente e muito menos recurso do Estado para contratar tantos profissionais assim. Portanto, muitas vezes, na progressão de regime, uma das coisas que é muito questionada, muito levantada aí pelas pessoas que se colocam contra essa avaliação psicológica na progressão do regime, é que não existe profissional suficiente. Portanto, vai ficar a pessoa, né, que já teoricamente chegou ali no direito da progressão do regime, ela vai ficar aguardando quantos anos para uma avaliação psicológica? Ainda no regime fechado, por exemplo. Sim, gente, são anos. Né? Para vocês terem ideia, a agenda do nosso setor já está para o ano seguinte. Isso porque a nossa comarca, eu não estou falando para o início do ano seguinte que está perto, eu estou falando para o final, certo? Isso porque a nossa comarca é considerada, assim, ótima em termos de quantidade de profissionais.
Se você for para uma comarca maior, como São José dos Campos, por exemplo, a agenda está para 2 anos depois. Tem comarcas que a agenda está para 5 anos depois. Então, assim, uma das coisas que é muito questionada é isso. Então, a pessoa, né, o sujeito ali vai ficar aguardando a possibilidade, aquela avaliação psicológica, quantos anos, né? Sendo que já, teoricamente, ele já atingiu o direito da progressão do regime. Certo? Então é só para vocês saberem que assim, na lei é tudo muito bonito, essa avaliação ela deveria ser feita desde o início, esse plano de acompanhamento assim individualizado para reinserção social desse condenado deveria ser feita desde o início, mas a gente sabe que não é assim que funciona. É só compartilhando com vocês um pouquinho assim da minha experiência. Recentemente eu fiz entrevistei uma pessoa recém-egressa do sistema prisional, o cometimento de tráfico de drogas, e foi bem interessante que eu fui questionando assim, várias coisas assim, para saber justamente as condições dos presídios pelos quais ele passou. Ele passou por uma série de presídios assim, no interior de São Paulo, forma de tratamento e o que ele fez durante esse período. Assim, quando ele entrou, ele era ainda recém-saído da adolescência, né? Ele permaneceu por 6 anos, então, dentro da prisão ele me falou que ele conseguiu terminar os estudos, ele fez até o Enem, e não tinha, assim, nenhum interesse dele, assim, em me manipular nesse sentido, só para vocês saberem, assim, que, podia ser que ele estivesse mentindo, mas como o processo não era especificamente sobre isso, certo? Eu considero que as informações que ele tenha me passado tenham sido verdadeiras, né? Então, ele falou que ele estudou, que ele trabalhou e com isso conseguiu alguma redução de algum tempo da pena dele. Em biblioteca, então, ele aproveitou para ler bastante. Tinha pessoas formadas já, assim, bem mais velhas, e ele disse que aproveitou para adquirir mais experiência de vida, conversando com essas pessoas, para tentar, assim, amadurecer mais. Eu questionei sobre o banho, porque uma das coisas, assim, que é bem ruins aqui no estado de São Paulo é o fato de muitas unidades prisionais não terem água morna ou quente. E aqui no inverno, minha gente, eu vou falar para você, não tem como, né? E geralmente os banhos, eles são em um determinado horário. E aí ele explicou, né, que é por 15 minutos. Você tem disponível ali, vai, toma. Só que ele falou que por todos os presídios que ele passou, não tinha esse problema da água gelada. A comida, apesar de só não ser boa, né, era aceitável. Ele disse que tinha horta, então tinha essa possibilidade desses trabalhos assim mais manuais, voltados a um contato com a natureza e tudo mais. Então, né, quando a teoria ela é cumprida na prática, tudo tende ao melhor. Hoje em dia, ele está trabalhando, tem 2 empregos, está ganhando super bem, assim, os padrões dele. Ele falou, poxa, quando eu traficava, achava que aquela era a única forma que eu tinha de ganhar bem. E nada disso, hoje eu estou ganhando muito mais. Meu Deus, como é que eu fui assim tão imatura a ponto de me deixar influenciar por isso? Então, assim, em alguns casos a gente vê que a pessoa consegue aproveitar, porque foi uma das coisas que ele falou também. Eu aproveitei de tudo que me foi oferecido ali pelo Estado, né? Seja em termos de emprego, seja em termos de educação. Ele falou do acompanhamento que ele tinha com o psicólogo, com o assistente social, era bem próximo, havia uma preocupação com a vida dele. Ele sentia isso, e ele falou que foi uma das coisas que ele sentiu quando ele saiu. Ele falou, uma vez que você sai do sistema, ninguém lhe liga para saber como você está. Engraçado como a pessoa cria essa relação com o Estado, né? Talvez, né? E a gente já faz a análise, talvez daquilo que faltou, né? Realmente na vida dele, na infância dele, enfim, não dá para saber porque eu não fiz uma avaliação tão profunda nesse sentido. Mas aí ele, enfim, hoje ele tá trabalhando, ele tá aí super bem. E outra coisa que ele trouxe é que, assim, olha, quem quiser aproveitar do que o Estado tem para oferecer, tem. Tem porque o Estado oferece, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, né? Tem como você aproveitar as oportunidades, digamos assim. Porém, para quem não quer, também ali é o lugar que você vai se inserir
mais e mais e mais na vida do crime, porque ali você tem um contato com pessoas que já estão há muitos anos e já estão muito inseridas ali naquele universo. Então, se esse é o caminho que a pessoa quiser, ele tende a encontrar oportunidades ali dentro, maiores ainda do que se estivesse fora. Então, além do que eu falei para vocês dessa nossa atuação para avaliação da progressão de regime, a gente vai atuar também na intervenção em crises e conflitos. E como é que é isso, Fernando? Sim, realmente é o que vocês estão pensando. Por exemplo, rebeliões, motins. Quem é que é chamado ali para dialogar? Né? Muitas vezes é o psicólogo. Tentativas de suicídio, episódios de violência ali entre os detentos. Então, o psicólogo ele pode atuar ali nesses casos, tanto emergencialmente, né, na situação que eles ocorrem, ou de forma preventiva, né, fazendo um trabalho já voltado a essas questões. Então, ele também pode atuar em programas, portanto, de mediação de conflitos. Então, né, tá havendo ali algum possível conflito entre os detentos, né, entre facções rivais, por exemplo, quem é chamado? Se você quer trabalhar nessa área, prepare-se para isso. Então, é uma das funções também. A prevenção e o tratamento de dependência química. Isso é muitíssimo importante, gente. Muito, muito, muito. Porque muitas vezes a pessoa vai ali, ele ingressa no sistema prisional, estando fazendo uso dessas substâncias do lado de fora. Então, ele não teve um adequado, assim, desmame, podemos falar assim, das drogas, e pode ter muitas crises ali dentro, tá? Porque mesmo que ele consiga comprar, não vai ser na mesma quantidade que ele usava antes. Então, assim, é feito todo um trabalho voltado a isso também, a dependência química. Também, a gente não pode esquecer, quando a gente fala de dependência química, falamos também do uso abusivo do álcool, né? E são fatores, assim, que muitas vezes estão intimamente ligados à prática do ato delituoso. Não estou justificando, não estou dizendo que praticou por conta disso, mas muitas vezes a pessoa estava sob efeito de substâncias. Até mesmo para a reintegração social do preso, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a família acaba perdendo o contato e não quer mesmo contato com aquele sujeito devido ao comportamento violento, ou agressivo ou impossível de conviver, ocasionado pelo uso de drogas ou uso abusivo do álcool. E a gente tem, então, essa reinserção no contexto familiar e social, que vai se dar ali nas fases do semiaberto e do aberto. Então, assim, a família, né? Existe uma família em primeiro lugar, essa família, ela está disposta a acolher esse sujeito, porque vocês sabem, né? Para progredir de regime, para o regime aberto, por exemplo, a pessoa tem que dar toda uma série de dados, como endereço, fornecer o nome de onde que ela vai estar, né? De com quem que ela vai estar também, né? Então, assim, existe familiares disponíveis para isso? Né? Houve algum conflito no passado? O que foi que houve? Existe alguma possibilidade de reinserção desse sujeito nessa convivência familiar? Certo? Então, tudo isso vai estar sendo trabalhado ali pela equipe multidisciplinar composta, principalmente por psicólogo e assistente social. Chegamos ao fim, pessoal, finalmente dessa parte da atuação criminal. Não deu para falar tudo, longe disso, por mais que os vídeos tenham ficado grandes, assim, mais do que eu gostaria que tivesse ficado. E já que a gente saiu da parte criminal, vamos para a vara da infância, na próxima aula, porém, infância criminal, tá ok? Eu vou fazer essa transição, assim, mais suave, tentando até fazer conexão entre os assuntos, para não ficar uma coisa muito dicotômica da outra, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula sobre vara da infância criminal. Quem toma café à noite para gravar vídeo? Só eu, né? Preciso ficar acordada para vocês.